Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrai o Senhor com júbilo, apresentai-vos a Ele com canto. Hoje é domingo, dia de celebrarmos ao Senhor mais uma vez. E nós estamos aqui, que hoje é dia de festa, encerramento do mês da família, batismo, ceia do Senhor. Nós devemos adorá-lo com todo o nosso coração. E nós vamos iniciar esse culto com o irmão Raimundo Nunes, que trará as comunicações. Graças a Pai. Amém. Compartilhar com os irmãos aqui as comunicações que eu fiz aí no nosso coletivo. Aí na parte do culto matutino, curso dominical de hoje, né? Pela manhã batismos, irmãos da sede e da congregação Batista Aba, que ceia do Senhor, agora pela manhã. Noite às 8h30, musical Soberano Rei, apresentação coro místico, love.com. Então nós estamos convidados a estarmos aqui à noite e trazermos também nossa família, nossos amigos para este evento de glorificação do nome do Senhor. Encontro de casais, próximo final de semana, dia 6 do 7. Aliás, dia 6 e 7 do 6. É um sábado e domingo, local Pousada Oásis, o valor R$160 por casais, ou por casal, R$160 por casal. E o Ministério de Família dos irmãos devem procurar meu nome, Dilma, Júnior e Marcelo. As inscrições estão abertas há muito tempo, né? Jantar romântico para solteiros, namorando não, divorciados, viúvos, voz e violão ao vivo, local no Colégio Anchieta, situado na Avenida João Durval Carneiro, número 3039, dia 13 do 6, horário 18h30, valor R$60 por casal. As inscrições estão com o irmão Nelson Almeida. 90ª Assembleia da Convenção Batista Baiana, local Igreja Batista Rio Novo, em Piauí, na Bahia mesmo, a Convenção Baiana, data dia 30 do 6 a 4 do 7 deste ano. Valor da inscrição até o dia 31 do 5, né? Até hoje, significa que hoje já fica mais caro, R$50. As inscrições podem ser feitas pelo site da convenção e está aí também impressa no boletim. Nós vamos continuar adorando o Senhor e foi passado para nós a informação de que o mês da família vai se estender até o próximo domingo. O irmão Júnior só fará o treino na divisa à noite, por conta do nosso tempo. Nós passaremos a palavra ao Ministério do Louvor, que fará a chamada adoração e o momento de comunhão neste mesmo momento. Como é bom celebrar ao Senhor. Nós vamos continuar com esta celebração, agora entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Para tanto, eu convido o irmão Carlos e a irmã Elise para receber os irmãos. E eu vou convidar a regente, irmã Marlene, para junto cantarmos o hino de dedicação de vida e Deus. Nós vamos aqui cantar o hino do Ministério de Família e nós convidamos novamente o Ministério de Louvor e será o hino Casa de Bênção.
João que tem que trocar, também de Daniel, né, que tem que trocar para fazer a certidão, e tudo isso demorou muito. Eu não vejo assim empecilhos, irmãos, que esses irmãos se batizar, uma vez que, apesar de serem, além de serem crentes convictos em Cristo Jesus, não é? Eles já estão se organizando para o casamento, já estão legalizando toda a sua situação. E uma vez que esses irmãos têm muito anseio de se batizar, mas não vemos nenhum problema com isso. A não ser que os irmãos tenham, mas eu não tenho nenhum. Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos agora dar continuidade à sessão extraordinária e tomarmos a profissão de fé da nossa irmã Catarina e da nossa irmã Ana. Amém, irmãos? Amém. Todos estão com o mesmo pensamento? Todo mundo? Amém? Amém. Ok. Então nós vamos conversar pela irmã Catarina. Tem que ter um microfone aqui. Por favor, preciso de uma ajuda aqui. Alguém pega o microfone. A profissão de fé dessa maneira, ela é apenas para mostrar à igreja, né, que os irmãos estão sendo acompanhados, que foram doutrinados, que foram orientados. Não foi uma coisa assim feita da noite para o dia. Mas
Biblicamente, meu irmão, biblicamente não tem nada disso, né? Nada disso, biblicamente. Isso faz com o zelo da igreja. Mas a gente vê, por exemplo, o Eunuco e Filipe, ele aceitou Jesus Cristo no seu coração e no mesmo dia se batizou. A gente vê o carcereiro de Filipe. Leia. E prosseguindo, chegaram no lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, quem me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crê de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exato. Capítulo 8, né? É capítulo 8. De Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, a gente exige mais do que a Bíblia. A gente está exigindo mais do que o que a Bíblia pede. Agora é melhor errar por mais do que errar por menos. Não é verdade? Mas o bom mesmo é não errar, né, irmão? O bom mesmo é não. Então vamos começar com a nossa irmã Catarina. Irmã Catarina, a irmã tem certeza da sua salvação? Pode falar mais alto, viu, Catarina? Sim. A irmã Anne também? Isso. Quem é Jesus para as irmãs? Isso. Os irmãos estão ouvindo? É no fundo? Mais ou menos. Diga aí, Catarina. O meu Salvador. Meu Salvador. Meu Salvador. Isso. E a Bíblia é o que também para as irmãs? Esse livro aqui tão importante. Isso. Então, a Bíblia não é apenas um livro, né? Pode mostrar mais no microfone? Não é apenas um livro. A Bíblia foi um livro inspirado por Jesus. Espírito nos homens, inspirado por Jesus. E é um tema de instruções, né? Para todas as nossas vidas. Tá bom. Ok. Catarina, diga aí o batismo simboliza o quê? Morte para o mundo e vida para Cristo. Também morte para o mundo e vida para Jesus. Diga, e você diga o que qual também o símbolo da ceia, a simbologia da ceia. Então, se é o corpo, o corpo de Jesus, o sangue e o vinho, o sangue de Cristo. Isso, e a ceia anuncia o quê? Então, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição. Tá bom? Catarina, você quer ser crente por quanto tempo? A vida toda, né? É uma brincadeira que eu fiz com a Catarina, né? Mesmo a meninice de Catarina, veja, viu, irmãos? Por quanto tempo Catarina ela respondeu? Pela vida toda, né? Isso quer dizer que Catarina tem muita convicção, né, da fé que abraçou, apesar da sua pouca idade. Anne, passei para mim agora. Quais são os deveres, Anne, que você tem ao servir de uma igreja? Então, estar sendo na igreja, cultuando, dar um testemunho como um cristão e participar da ceia do Senhor, participar do assim, essa matéria da igreja, né? Certo. Alguma coisa mais, assim? Não? Tá bom. Bom, irmãos, eu estou satisfeito, né? Alguma recomendação? Irmão Raimundo? Irmãos, nós sabemos que aquele chamado Pai na Fé é de extrema importância para a vida do novo crente, aquele que se batiza, porque nós sabemos que as tentações virão. E eu só vou recomendar João, que foi Catarina, né? E
Daniel para ter uma aluna família de Daniel, para acompanhar também antes, né? É isso porque, eu estou dizendo isso porque eu tive um pai na fé quando eu me converti, que me sustentou nos momentos difíceis, quando eu me converti, quando eu me batizei, foi de extrema importância para a minha vida cristã. É só essa recomendação, e nós, todos nós, na verdade, somos pais da fé desses novos irmãos que estão chegando aí agora. E nós tenhamos esse comportamento. Amém. Obrigado, irmão Raimundo. Uma boa recomendação. Né? Todos nós precisamos de ajuda, né? Todos nós, até o pastor. Só olha assim e diz assim: o pastor não vai ser de ajuda, não, o pastor precisa. Né? Todos nós precisamos de ajuda. Ninguém é autossuficiente. E essa palavra do Raimundo é uma palavra de muita sabedoria. Muita sabedoria. Ok, irmãos? Então, uma proposta para que esses irmãos, essas irmãs sejam batizadas, né? Pelo pastor Emerson. Hoje quem vai batizar é o pastor Emerson. Proposto, apoiado, só favorável, eu digo amém. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé, amados, e nós vamos orar, enquanto a irmã Marlene conduz essas irmãs até lá onde está o pastor Emerson. E nós vamos, assim, né, esperar que tudo esteja pronto. Só faltam mesmo essas duas irmãs e nós iremos acompanhá-las batidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pela vida do teu povo, ó Pai, aqui reunido, pela congregação Batista Aba, ali no Jardim Cruzeiro, pela vida do teu servo pastor Emerson. Te agradecemos, ó Deus, pela família de Catarina, ó Pai, pela sua avó, pelo seu avô, pela sua mãe, pela sua madrinha que está aqui conosco, ó Pai, que ajudaram, ó Deus, a criar Catarina e ensinar Catarina nos caminhos santos do Senhor Jesus. Te agradecemos também pela vida de Anne, ó Deus, pela vida da sua mãe, pela vida da sua avó, que também, ó Deus, foram pessoas importantes no crescimento espiritual da vida de Anne. E te agradecemos também pela vida de Daniel. Graças te damos, ó Pai, porque a tua igreja, ó Deus, nesta manhã cumprirá mais uma outra vez e de uma maneira maravilhosa as ordenanças deixadas por Jesus Cristo. Graças te damos por tudo. No nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 274. Irmã Eudes. Mas vamos cantar 274. Cantor cristão.
batizá-los e acompanhá-los. Em cumprimento a essa alternância do Senhor Jesus, nós, na Segunda Igreja Batista de Feira de Santana, juntamente com a congregação ABA, estamos aqui cumprindo esta ordem de Jesus. Amém, amados? Amém. De maneira que nós vamos assim iniciar o procedimento do batismo. E eu quero, além de agradecer a Deus pelo privilégio que temos de estarmos aqui contigo nessa alternância, quero agradecer ao pastor Miguel e a toda a Segunda Igreja Batista, a nossa igreja mãe, por terem se cedido para essas instalações, para que realizemos aqui os nossos batismos. Amém? Amém. Eu me sinto honrado também de estar batizando dentro desta casa, que é a nossa sede. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Então, nós vamos iniciar o procedimento do batismo e eu quero convidar inicialmente a nossa irmãzinha Aissa. Irmãos, essa é a nossa irmãzinha Aissa. E ela fez um curso de batismo muito afim, certo? Muita alegria. Eu quero perguntar nesta manhã para você, Aissa, você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Aissa? Então eu, ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja do Senhor Jesus, por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, estou aqui com Catarina. Ouvindo a sua profissão de fé, muito segura da fala, né? Eu quero perguntar a você agora, Catarina. Você entende que o batismo é uma ordenança do Senhor e não tem assim poder para salvar, mas é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para você? Você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo, Catarina? Então eu, ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Glória! Aponta para o fato de que a pessoa ela morre para o mundo e renasce para Deus. Então, eu, ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Esta, irmãos, é a nossa irmã Cleidiane. Irmã Cleidiane, a senhora crê que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou e hoje está à direita do Pai recebendo por nós? Então eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amados, essa é a nossa irmã Luciana. Irmã Luciana, a senhora entende que a Bíblia, ela diz que quem crê e for batizado será salvo. A senhora crê nessa palavra? A senhora também crê que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador de todo aquele que nele crê? Então, como ministro da igreja, autorizado por esta igreja e pelo reino de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Encerrar mesmo no dia 7, né? No dia 7 é que haverá o encerramento do mês da família, quando nós retornaremos do encontro de casais e teremos o nosso culto de encerramento no dia 7, né? No próximo domingo. Os irmãos que não fizeram ainda a sua inscrição, procure a irmã Gilma. A irmã Gilma vai fazer a sua inscrição. Se você não tiver o dinheiro todo, converse com Gilma Mazalmi. Eles não vão emprestar dinheiro não, mas eles prometem resolver o problema de vocês, entendeu? De alguma maneira, tá certo? Enquanto, meus irmãos, o pastor Emerson e os irmãos que se batizaram, enquanto eles não chegam ao santuário, esse é o problema de ter um batistério assim. Hoje não se faz mais batistério assim. O batistério hoje é de uma outra maneira, né?
batistério mais modernos hoje tem um fosso entre a última parede e o tanque. E o pastor não se molha. Então sai de lá, sequinho, vem para cá, está bem mais prático, né? E enquanto o pastor Anderson não vem, mas os irmãos que foram batizados, eu queria falar nesta manhã, rapidamente. Os irmãos sabem que o pastor tem poder de síntese, né? A gente não precisa falar muito. Mas no domingo passado, eu preguei em Jiquié, e eu não sei o que foi que aconteceu. Deus disse assim: você não vai falar 20, 30 minutos, você vai falar muito mais outro, vai falar 1h30. Eu falei 1h30. E eu disse: não, eu vou falar 1h30. E quando chegou no horário de terminar o culto, eu parei e disse: meus irmãos, o horário de terminar o culto é esse. Alguém quer ir embora? Quer ir para casa? Não, pastor, a gente vai ficar aqui. E nós ouvimos a palavra de Deus. Meus irmãos, mas foi algo maravilhoso. Estou falando isso por quê? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente sai de casa para ir para a igreja, a gente tem que ouvir Deus falar. Viu? Chega de preguiça. Tem que ouvir Deus falar. Olha, irmão, mas nesta manhã eu queria falar sobre 3 coisas. Para a vida do papai, para a vida do marido. 3 coisas muito rápidas. 3 responsabilidades que um marido precisa ter. A primeira, precisa amar a sua família como Cristo amou a igreja. O marido, o pai, precisa amar a sua família como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja. Pai e marido, meus irmãos, que agradam a Deus, precisam estar dispostos a morrerem pela sua família, se necessário for. Então precisamos amar as nossas famílias, amar as nossas esposas, os nossos filhos, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você está disposto a fazer isso? Você casou sabendo que tem essa responsabilidade? Você que vai casar sabe que tem e que terá essa responsabilidade ao se tornar marido e ao se tornar pai? Efésios capítulo 5, pode ler o texto todo. A segunda responsabilidade, alimentar e cuidar da sua família. Alimentar e cuidar da sua família como Cristo alimenta e cuida da igreja. Então você que é pai e é marido, é só lembrando, você tem a função de alimentar e cuidar da sua família. Não é somente de pão, não é somente de feijão, de arroz, de carne, porque a gente não vive, a gente vive, mas não é somente disso, não é? Nós precisamos de outras coisas para viver. Então você precisa alimentar e cuidar, alimentar de atenção a sua família. Você deve ser atencioso com a sua casa. Você deve ouvir os seus filhos. Você deve conversar com os seus filhos, ainda que eles não queiram conversar naquele momento. Mas você tem que criar situações
para que a sua família saiba que você se preocupa com ela. Você precisa alimentar, né, cuidar dela, como Cristo alimenta e cuida da igreja, né? Jesus nasceu em Belém. Belém é casa de pão, é casa do alimento. Família, meus irmãos, é onde nós nos alimentamos de tudo, de confiança, de fé, de pão, de arroz, feijão, né? Mas também de atenção, mas também de esperança, mas também de amor. Então o pai, ele tem a responsabilidade de alimentar e cuidar da sua família. E por último, é preciso também que o pai, o marido, ele seja capaz de estimular e buscar a santificação da sua casa. Eu quero dizer aos maridos que essa responsabilidade não é da mulher, essa responsabilidade é do homem. O homem deve ser o esteio espiritual da casa. Deus nos deu a responsabilidade de sermos sacerdotes, de sermos guias espirituais da nossa casa, para que a esposa, a gente precisa ser responsável por isso, para que a esposa, que já tem trabalho demais em casa para fazer, além de cuidar dela, de cuidar dos filhos, ainda cuida da gente, ainda cuida de nós, maridos. A gente ainda dá trabalho à esposa, né? Porque é quem lava a roupa, é quem passa, né? É quem cuida daquilo que é nosso. E muitos de nós ainda achamos que ela tem que cuidar da vida espiritual dos filhos, que ela tem que cuidar da vida espiritual da casa. Essa é uma responsabilidade do homem. Nós devemos ser e fomos chamados para sermos sacerdotes da nossa casa, e assim estimular e buscar a santificação da família. Um exemplo clássico disso está no livro de Jó, no capítulo 1, né? Havia um homem na terra de Uz, o nome era Jó, e esse homem era íntegro, era temente a Deus, e ele se desviava do mal, e esse homem tinha 10 filhos. E a Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada e fazia sacrifício pelo número de filhos que tinham, porque Jó dizia no coração: terá porventura os meus filhos pecado contra Deus? Então Jó cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Aí o irmão podia dizer assim: pastor, mas eu não tenho condições de levantar de madrugada, não. O texto não ensina isso. O texto não ensina que uma pessoa tem que levantar de madrugada para cuidar dos filhos, não, para orar pelos filhos, não. Jó levantava de madrugada porque Jó tinha 10. Entendeu, irmão? Aí ele tinha que fazer sacrifício pelo número de filhos, 10 sacrifícios. Se ele não levantasse de madrugada, não tinha tempo para fazer tudo. Como na sociedade contemporânea ninguém mais tem 10 filhos, tem um, tem dois, não precisa levantar de madrugada, não. Pode levantar 7 horas da manhã, pode levantar 8 horas da manhã, tem problema nenhum. Não requer a exigência de cuidar dos filhos somente de madrugada. Está entendendo? Não existe esse ensinamento aqui do texto. Então, amados, que Deus nos abençoe. Eu quero ouvir os homens dizerem amém. Só os homens. Amém. Isso, olha, entenderam, tá vendo? Que maravilha. O pastor ainda não chegou, né? Ou já chegou?
Ainda não, né, irmão? Tá bom. Então nós vamos, irmãos, vamos ficar de pé e nós vamos orar mais uma vez. Eu pedi a Léo que ore ao Senhor, né, pelos pais. Viu, Léo? Orar pelos pais. Começando, não é? Dos nossos pais. Quer vir para cá? Estamos aqui, ó Deus, te cultuando, louvando o teu nome, entregando as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor possa dirigir, ó Deus, nos conduzir. E através da tua palavra, Deus, que nós recebemos aqui, principalmente hoje os pais e os maridos, Senhor Jesus, nós estamos gratos por essa palavra, e essa palavra, Deus, que irá nos conduzir. Nós queremos te dizer isso, Pai, que nossa vida, Deus, em nossas casas será melhor, Deus, após essa palavra que o Senhor nos trouxe. Nós queremos te pedir uma bênção especial, Senhor Jesus, pelos nossos pais que nos criaram, Deus, que nos deram, Deus, o alimento espiritual, que deram o alimento espiritual da nossa casa, Deus, e hoje nós queremos fazer isso, Pai. Nós que somos homens, nós que somos chefes da nossa cabeça, da nossa família, chefes da nossa casa, Pai, nós queremos, Deus, fazer conforme a tua palavra, Pai. E nós te pedimos uma bênção especial para que nós possamos, ó Deus, estar sempre tendo forças, ó Deus, e o teu Espírito conosco, para que nós possamos, ó Deus, nesse período, Deus, que as famílias estão em decadência, Pai, em degradação. Nós queremos, ó Deus, fortalecer as famílias, nós queremos, ó Deus, restaurar as nossas famílias e não deixar que nossas famílias, ó Deus, sejam destruídas. Tudo isso, ó Deus, é a nossa vontade, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmão? Eu acho que eu deixei o certificado. Nós vamos, irmãos, então passar para a celebração da ceia. Os irmãos que se batizaram podem ficar aqui nesse banco, aqui onde está a irmã Marlene. Todos aqui nesse banco. Isso.